Fala galera, Gustavo aqui do Chácaras Carvalho. Geralmente eu posto esse tipo de conteúdo no Instagram, mas como vai ficar um vídeo muito longo e são muitas atualizações, eu preferi postar aqui no YouTube e disponibilizar o link para quem tiver interesse lá no chat do Instagram. Gente, começando com essa atualização desagradável, eu adquiri alguns ovos de outros estados para fazer uma variabilidade genética na minha criação. Isso é muito importante para manter a qualidade dos animais, a qualidade de reprodução, enfim. Esses ovos vieram de Brasília e do Rio de Janeiro, eu sou aqui de Minas Gerais. E olha a surpresa, gente, quando eu abri essa caixa o cheiro estava muito ruim, alguns ovos já estavam podres. Lembrando que essa responsabilidade não é da pessoa que me enviou, o criatório fez o papel certinho. O serviço de entrega é que deixou aí a desejar, né? Esses ovos foram encaminhados no domingo e, se eu não me engano, eu recebi no domingo da outra semana. Então realmente foi uma situação bem complexa. Eu já fui aí pegando os ovos e higienizando. Eu achei que nenhum ia nascer porque estava com muito fungo. Alguns eu passei uma base de esmalte para poder... Eles tinham algumas rachaduras, então eu passei uma base só para o ovo não ficar tão exposto assim à bactéria quando ele for incubado, né? Então, quando ele for para o processo de incubação, essa rachadura ela pode vir aí a criar algum tipo de bactéria que vai impactar o ovo, né? Mas, como eu informei, todos eles estavam muito sujos. Nossa, eu tava com muito fungo, muito mofo. Eu realmente achei que nenhum deles nasceriam. Tudo higienizado, já liguei a chocadeira, minha chocadeira é manual, mas essa chocadeira, gente, ela quebra um galho. Eu já tinha alguns ovos de galinha aí chocando, então eu coloquei os ovos da minha criação, mais os ovos que vieram. E, gente, de 30 ovos, eu só consegui salvar 8 ovos. E aí eu coloquei esses 8 ovos, mais os ovos da minha criação, mais os ovos de galinha. E aí, esse procedimento que eu tô fazendo agora eu gosto de deixar os meus animais criarem os próprios filhotes. Então, esses ovinhos que eu tô colocando nesse ninho, eu vou colocar com um casal de codorninhas meu, que geralmente eles chocam aqui na criação. Assim como esse ninho, eu farei outros para que outras fêmeas também choquem os próprios ovos. E tudo isso eu tô intercalando com a data da chocadeira. Então, todos os ovos, tanto da chocadeira quanto o das minhas codornas, nascerão juntos, porque eu quero criar todos os filhotes de uma vez. Então eu peguei essa caixinha, já coloquei ali para um casalzinho chocar, lembrando que esse casal tá na gaiola porque eu quero que eles choquem, eles criam os filhotes num ambiente mais controlado. Obviamente eu coloco os meus animais em um lugar maior, em um lugar mais espaçoso. Esse caso é específico porque eu quero que eles choquem, né? Então, para ficar um ambiente mais controlado, mais seguro para eles e para os filhotes, eu gosto de fazer dessa forma. E aí eu coloco a caixinha, aqueles ovinhos que eu coloquei no início, eles são ovos de indês, isso significa que eles não estão férteis, eles vão ficar ali só até ela deitar no choco, e aí depois eu retiro e coloco os ovos que já estão na chocadeira. Passado alguns dias, eu tive essa surpresa maravilhosa. Os ninhos que eu coloquei nos outros viveiros, eles já começaram a nascer. E, gente, é muito bonito quando eu vejo os meus animais criando os próprios filhotes. A reprodução, ela é um processo natural dos animais, mas quando ela é feita dessa forma, isso significa que o básico do bem-estar eu consegui fornecer para eles, porque eles se reproduziram. Esse é um animal muito sensível, então ele não permite tocar muito no ninho, tocar muito nos próprios filhotes. E olha que interessante, essa foi a fêmea que chocou os ovos, mas tanto ela quanto as outras fêmeas e o macho estão ajudando a criar os filhotes. Então só uma chocou, mas todos eles ali como um grupo, como um bando, como uma família, estão se revezando para criar os filhotes. Nessa ninhada nasceram 3, e aí, mesmo elas tendo esse cuidado muito intenso com os filhotes,
Nessa fase, passou uns 5 dias e eu retirei o macho. Eu vi que ele estava começando a ter um comportamento ali mais agressivo, então eu retirei, deixando os filhotes só com as 2 fêmeas. E elas cuidaram dos filhotes muito bem. Em contrapartida, na chocadeira também começaram a nascer aqueles filhotes que eu falei para vocês, aqueles filhotes tanto da minha criação, que eu faço um teste aqui de fertilidade, antes de disponibilizar algum ovo para venda, eu faço um teste para ver se está tudo certo, se estão desenvolvendo bem, e os da chocadeira começaram a nascer, e também os filhotes que eu comprei de Brasília, aqueles ovos de Brasília que eu achei que não iam nascer, eles começaram a nascer. Depois eu posto um vídeo de como que eu higienizei eles, como eu deixei tudo limpinho e como que foi pra chocadeira. Então, aqui na chocadeira eu faço uma separação dos filhotes que nasceram da minha criação, que é esses que estão no potinho azul, e esses que são os que vieram de Brasília, que são esses mais novos. Eu gosto de fazer esse controle porque cada um vai para um lugar diferente aqui na minha criação, tá? Então tudo muito controlado, tudo certinho. Isso também está relacionado com o calendário de vacinação deles. Então cada um vai ter uma vacina em determinado período de tempo. Aqui eles já estão um pouquinho maiores e, gente, filhotinho de codorna, você tem que ensinar a comer, tem que ensinar a beber, senão eles acabam falecendo por inanição, que é quando o filhotinho ele acaba não ingerindo nenhum tipo de alimento, nenhum tipo de líquido e acaba morrendo, né? Então, é importante que o tutor ensine o filhote a comer, igual eu tô fazendo aqui agora, né? Batendo o dedo assim no chão, simulando um bico de uma ave adulta, apontando o alimento para ele, né? E nasceram muitos filhotes, muito. Essa é a melhor parte para mim de uma criação. Gente, outra atualização que ocorreu. Eu recebi 8 codornas de uma doação, uma pessoa de um outro local bem distante da minha residência, ela me doou 8 codornas que estavam lá com ela, né? E aí, olha o estado dessas codornas, gente, as costas bem peladas, sem penas, né? E isso indica um nível de estresse altíssimo. E a pessoa que me doou justamente por isso. Ela não estava entendendo, é uma pessoa muito cuidadosa, mas ela não estava entendendo por que isso estava acontecendo, né? Então ela me doou para que eu conseguisse recuperar esses animais, né? E aí a primeira coisa que eu percebi é que eles eram animais mais velhos, né? Então eram animais que eu ia ter que ter um pouco mais de cuidado, principalmente para essas 2 que eu tô apontando para vocês, que são as que estão com poucas penas. Inclusive essa que eu tô apontando agora, ela tem uma espécie de gripe, mas não é uma gripe de doença, é uma gripe da própria idade dela. Então ela espirra às vezes, tosse, então eu tenho sempre que estar cuidando de uma forma um pouco mais intensiva com ela. Então elas chegaram dessa forma para mim. Eu já fiz algum tratamento com ela, então elas já estão bem melhores do que quando elas chegaram. Vocês percebem no fundo, tem uma que está fazendo muita força para botar o ovo. Isso também é um problema, falta de cálcio aí, talvez deixe o animal bem fraco. E eu coloquei as minhas codornas em um viveiro, prendi elas em um viveiro, para vocês verem a diferença das minhas codornas. Olha como elas têm, todas estão com penas, todas com uma coloração muito bonita, para essas codornas que foram doadas para mim. Olha essa daqui, gente, toda sem pena. Isso acontece porque o animal, quando ele não tem as necessidades básicas dele atendidas, ou quando o animal está em um recinto que tem outros animais que ele não gosta, que acaba brigando, o próprio animal às vezes acaba tirando as próprias penas por um estresse que está em um nível muito elevado. Então aí eu já começo a tratar delas com uma alimentação diversificada, né? Então com bastante verde, com bastante semente, com bastante ração extrusada e algumas medicações também, alguns suplementos nutricionais, principalmente para essa senhora que está sem pena. E a gente vai cuidando, né? Inclusive aqui na criação, eu tenho um viveiro só dos idosos, né? Então eu não costumo descartar animais como se fossem objetos, né? Então tem um recinto específico só para aves que estão mais idosas. E olha, esse resultado depois de 3 semanas. Gente,
olha essa marronzinha aqui que eu tô apontando agora. Ela era uma daquelas que estavam com as costas toda peladinha. E olha como que ela tá agora, toda empenada. Eles estão no momento de banho de terra deles, então todos aí muito bem tratados, né? E aqui é o momento que geralmente eu limpo o viveiro, troco a serragem, troco a forração do ninho. O ninho também mudou, então não é mais aquele aglomerado que tinha antes. Então eu coloquei uma caixinha muito mais escondida ali para dar a forma que eles gostam. Olha a pena deles como tá bonita, como a coloração tá bem demarcada, nenhuma pena faltando ali nas costas. Aí eu jogo uma semente para eles terem um momento de enriquecimento ambiental, né? Então eles vão ficar ali catando as sementes no meio da maravilha, e o ato de ciscar, de tomar um banho às vezes de terra, faz com que o animal reforce hábitos que ele teria na natureza. Então, a norma de bem-estar animal, ela é isso, né? Ela é a gente não privar o animal de ter comportamentos que ele teria na natureza. E essas que vocês estão vendo agora também fazem parte daquele grupo que estava com as costas toda peladinha, né? Então, passaram aí algumas semanas, se eu não me engano foi 1 mês e meio, e elas já se recuperaram, né? Então eu identifiquei ali quem era que estava comendo as penas das outras, por qual motivo, qual suplemento que a gente ia entrar para poder tratar isso, quais são as aves que se gostam, que isso é muito importante a gente entender qual ave que está se dando bem com a outra, e esse foi o resultado. Aves saudáveis, aves vivendo de uma forma plena no ambiente que elas acham mais confortável, digamos assim. Passado 18 dias de incubação, aquele casal que eu deixei separado para poder chocar começou o processo de eclosão, né? Que é quando os ovos começam a nascer. E olha, quem tá no ninho é o macho. Gente, é a primeira vez que eu vejo isso. Eu já sei desse comportamento, mas tão intenso dessa forma foi a primeira vez que eu vi. Os últimos 5 dias de incubação, ele ficou totalmente por conta dos filhotes. E aí, este é o mesmo viveiro que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Só que eu tirei todas as outras fêmeas e deixei somente ele e a fêmea que começou a chocar. Só que aí nos últimos dias de incubação, eu não sei se ela ficou muito agitada ou o que aconteceu, que ela saiu do ninho e ele assumiu toda a responsabilidade. Ela, você vê que ela tá aí andando para um lado para o outro, mas quem tá na proteção ali é ele. Inclusive, quando eu ia tratar deles, colocar comida, água, ele vinha para cima de mim com tudo, para proteger os ovos. E não podia ter um resultado diferente. Todos os ovos que ele incubou nasceram e os filhotes estão aí muito bonitos, muito saudáveis. Eu tive que fazer uma gambiarra nesse viveiro, então eu cerquei essa caixinha que eu fiz de ninho para os filhotes não saírem e eles conseguirem cuidar. Em paralelo a isso, os filhotes da chocadeira já estavam bem grandes. E olha como que eles estão mansinhos. Nasceram ao todo 32 filhotes da chocadeira e 5 filhotes que o casal que estava separado incubou. E aí eu tratando deles com o ovo, né? Lembrando que o ovo, ele é um dos alimentos mais ricos em nutrientes que a gente tem. Então eu sempre ofereço para as minhas aves e para os meus animais no geral um ovo cozido pelo menos 3 ou 4 vezes por semana ali na parte da manhã, para complementar a alimentação. Eles gostam bastante e eu tô muito feliz que os meus animais estão bem mansinhos. Obviamente eu não vou ficar com todos os animais aqui. Desse tamanho eu já separei quais que vão ser as próximas matrizes, então
todas as fêmeas, elas vão permanecer na minha criação, e os machos eu vou destinar para outros criatórios. Lembrando que lá no início do vídeo eu contei para vocês que eu comprei ovos de fora, né? Então, no meio desses filhotes tem genética que são minhas, que nasceram aqui em Minas Gerais, e tem genéticas que são de Brasília, que são ovos que eu comprei pela internet. Então, eu sei quem são, né? Os de Brasília que eu vou deixar são somente os machos. Então, eu tenho um Blue Face, que eu vou estar apontando a seta aí para ele, e um macho que é um Darth Vader. Eu não vou conseguir mostrar ele em vídeo, mas eu deixo uma foto dele aqui para vocês verem como que ele tá ficando. Lembrando que eles ainda são filhotes e não estão na coloração padrão adulta, eles vão mudar ainda um pouco a cor, mas eu tô muito satisfeito com essa ninhada. E aí, a minha divisão de viveiro, eu tenho um viveiro que ele é dividido em 3 repartições, 3 baias, e eu tô pretendendo colocar cada 5 fêmeas para 2 machos, então serão 7 aves por viveiro, para que elas fiquem confortáveis, tenham bastante espaço. E aí eu fiz 2 repartições à parte desse viveiro, para eu separar só as fêmeas que chocam. Gente, eu vou deixar vocês com esse vídeo dos meus filhotes acordando. Eles dormem fechados, então sempre que eles acordam, eu solto eles no aquário, que é onde eu tô criando eles por enquanto, e aí eles ficam nessa agitação, fica parecendo um bando de pipoquinha pulando, e a gente encerra com esse vídeo.